Oi, pessoal! Como é que vocês estão? Eu espero que até aqui cada um de vocês esteja conseguindo acompanhar o ciclo, cada um de vocês esteja conseguindo manter o seu diário de recuperação atualizado, respondendo a pergunta facilitadora, fazendo seus registros pessoais sobre as suas reflexões, aquilo que cada estudo fala de maneira particular com você, porque isso é importante. A proposta do ciclo é que a gente vá fazendo um registro cada vez mais profundo e sincero, né, de como nós, quais são as bagagens emocionais que nós carregamos, o que nós estamos tratando, como nós estamos lidando a cada dia com essas bagagens. Hoje, no estudo número 10 do nosso ciclo de recuperação, nós continuamos trabalhando com a decisão de entregar. Já trabalhamos com admitir e com confiar. Essas decisões não ficaram esquecidas, porque todos os dias nós vamos precisar admitir e confiar. E agora, acrescentando com um entendimento ainda mais profundo, entregar. O que significa entregar? Entregar tudo. Essa é a decisão. E dentro dessa decisão, o tema de hoje, então, é entregar toda a rejeição, viver toda aceitação. Esse conceito de rejeição, ele tem a ver com o sentimento de orfandade, a situação, porque é mais do que um sentimento. O sentimento, às vezes, é o que nos acompanha, mas a situação da orfandade é uma situação real, verdadeira, até ou enquanto nós não recebemos por meio de Jesus Cristo a adoção como filhos. Por isso, lembra que no estudo número 9, eu falei sobre isso, a questão do novo nascimento. Eu falei, vamos abrir um parêntese, que ele é fundamental. Você precisa resolver essa questão. Porque a humanidade toda, ela é descendente de um homem chamado Adão. E esse homem, ele pecou. Como ele pecou, todos os descendentes, eles trazem essa natureza, chamada natureza adâmica, é uma natureza de pecado. E o pecado nos separa de Deus, só há pela palavra de Deus um caminho que pode nos trazer de volta para Deus, e ele se chama Jesus Cristo. Ele mesmo diz, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. E quando Jesus, ele vem e ele é recebido pelo indivíduo como seu único salvador, confessado, reconhecido, então essa pessoa passa a viver uma vida nova, uma nova vida, e ela deixa de ser órfã e passa a ser filha ou filho. Essa é a forma de nos tornarmos filhos. A Bíblia vai dizer que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A partir daí, se isso já aconteceu com você, então, a partir desse momento, você passou a ser filho, e toda a situação, o sentimento de rejeição causado pela orfandade que você trazia foi substituído pela aceitação de Deus como filha, como filho. Essa aceitação veio pela paternidade que ele trouxe para a nossa vida. Então, o tema é entregar toda a rejeição e viver toda a aceitação. Mas por que, se a realidade mudou, por que eu tenho que entregar? Se já mudou a realidade. É porque às vezes a realidade mudou, mas eu continuo carregando sentimentos e comportamentos da realidade antiga, como se eu continuasse sendo órfã, mesmo não sendo mais. Aí eu continuo sentindo e me expressando como órfã, vivendo aquela vida cheia de compensações, de bloqueios causados pela orfandade. Então eu preciso entregar todo o sentimento que a orfandade gera em mim, que é o sentimento de rejeição, pela aceitação. É uma entrega, é uma decisão, é um exercício que eu vou realizando
um dia de cada vez, todos os dias dentro da minha caminhada. Salmos 37, versículo 5 diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. A decisão da entrega, nós falamos também no vídeo anterior, você precisa fazer um movimento de pegar e de soltar. Então, esse movimento é você quem faz. Por isso, todo sentimento de rejeição que eu carrego, eu preciso tomar e eu preciso entregar. Nós precisamos entender que nós lutamos contra 3 sistemas: o mundo, a carne e o diabo. O mundo é aquilo, são os padrões que nos cercam, aquilo que está estabelecido. A Bíblia vai dizer que o mundo ele jaz no maligno. Há uma regência de malignidade no mundo, sabe? E os conceitos distorcidos, a verdade transformada em mentira, as mentiras transformadas em verdade, e tudo isso luta contra nós. A minha própria carne, porque eu tenho a minha natureza, que gosta das coisas que o mundo oferece. A Bíblia chama de concupiscências que eu carrego, essa inclinação, esses desejos. Então a minha carne também luta contra mim, contra as coisas de Deus. O mundo luta contra isso, contra os princípios de Deus. A minha carne também. E o diabo, o adversário, aquele que promove o que ele pode fazer para também me distanciar dos princípios da palavra, daquilo que eu estou aprendendo na palavra, que é a verdade. Agora, olha só, mesmo lutando contra esses 3 sistemas, Jesus ele vai deixar para nós um grande exemplo, porque olhe bem, a vida de Jesus foi uma vida construída sobre a rejeição. A palavra de Deus em Isaías 53, versículo 3, descreve o homem Jesus, dizendo assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Jesus ele foi rejeitado por aqueles para quem ele veio. Então Jesus ele experimentou toda sorte de rejeição. Ele foi rejeitado pelas pessoas da sua cidade. Há registros na palavra que dizem que lá em Nazaré ele quase não pôde fazer nenhum milagre por causa da incredulidade. Lá ele precisou sair porque teve um momento que os seus irmãos, da sua família mesmo, e os conhecidos dele, da sua cidade, queriam jogá-lo, empurrá-lo num despenhadeiro. Então ele precisou sair dali. Ele foi rejeitado pelos líderes religiosos da época, ele foi perseguido, rejeitado. Ele foi rejeitado pelo povo quando o povo escolheu Barrabás e não a ele para ser solto. Ele foi rejeitado de todas as formas, de todas as maneiras. E a Bíblia vai dizer que ele era um homem de dores, um homem que experimentou o desprezo. E ele, então, conseguiu vencer, e por isso ele é o nosso maior exemplo, os 3 sistemas. Ele venceu o mundo, ele venceu a própria carne, porque ele também carregava dentro dele não o pecado, mas a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou. E a oposição do adversário. O adversário também não poupou Jesus, o levou, o tentou, não somente naquele momento do deserto, mas em todo o tempo, Ele não desistia de tirá-lo da sua missão. Então Jesus enfrentou os 3 sistemas, ele foi o nosso maior exemplo, mesmo tendo sofrido todo nível, todo tipo de rejeição. Então, quais são algumas das causas desse sentimento de rejeição que às vezes eu posso sentir? Elas vêm de um lugar, esse sentimento, na verdade, vem de um lugar. Então, pode ser que você tenha, a sua origem tenha sido uma gravidez indesejada, tenha sido uma tentativa de aborto, uma criança nascida com o sexo errado. O que isso significa? Às vezes os pais cometem erros, sabe, gente? Cometem sim, alguns pela ignorância, a maneira como também foram criados, uma série de questões. Os nossos pais também lutaram com os sistemas
do mundo, da carne e do diabo. E nem sempre eles tiveram as orientações que nós estamos tendo e as oportunidades que nós estamos tendo, de conhecimento, de superar esses 3 sistemas ou de vencer esses 3 sistemas. Então, às vezes, eu queria ter tido uma menina, mas veio um menino. E às vezes eles passam a vida toda fazendo essa projeção da menina em cima do menino. Outra causa do sentimento de rejeição, uma criança nascida com deficiência, seja física, seja mental, uma criança nascida, aliás, comparações com outros irmãos, abandono pelos pais, adoção, a morte de um ou de ambos os pais, abuso, pais com problemas mentais, circunstâncias de privação como enfermidades crônicas e hospitalização, maus tratos de cuidadores, abusos de qualquer esfera de liderança, rejeição de colegas, conflitos dentro do lar, rejeição no casamento, infidelidade ou divórcio e outras tantas causas. Tudo isso gera na gente. Pode ser que não seja um problema que você carrega da infância, mas pode ser algo que tenha sido vivenciado, uma dessas causas, depois da sua vida adulta. E isso traz para você, tem trazido para você sentimentos de rejeição. Dessa lista, eu identifico na minha vida várias dessas causas. Eu não sei se a minha gravidez foi indesejada, mas com certeza planejada não foi. Porque, como eu já contei para vocês, os meus pais, eles não tinham uma aliança de casamento, eles não eram casados. E o meu pai tinha uma outra família, ele era casado, ele tinha filhos, tinha uma outra esposa. Então, com certeza, se a gravidez da minha mãe não foi indesejada, planejada também não foi. Então, eu carrego essas dúvidas, né? E isso sempre me trouxe sentimento de rejeição, comparação com outros irmãos. Eu sou filha do meio e meu irmão mais velho, ele não tem culpa alguma, pelo contrário, tá, gente? Ele já tem as próprias dores, mas eu digo assim, as comparações que sempre foram feitas comigo, porque eu era filha desse relacionamento, meu irmão não, ele era filho do primeiro esposo da mamãe, e esse esposo, ele era um homem íntegro. Então essas comparações, isso sempre me maltratou. Abandono, eu também identifico na minha história. Meu pai, como eu disse para vocês, né, foi para um outro, seguiu a sua vida, eles se separaram. Não foi responsabilidade só do meu pai, mas eu passei por isso. Hoje eu sou órfã de pai e mãe, então isso também, como eu disse para vocês em um outro momento, já contei como a morte da minha mãe, ela desencadeou, né, trouxe esses gatilhos emocionais de um fortíssimo sentimento de rejeição, porque eu me vi agora sem pai e nem mãe, passei por abuso, enfim. Na minha vida adulta, passei por divórcio, então assim, muitas causas de rejeição. Quais são os resultados da rejeição? O que a rejeição provoca no ser humano? Rebelião, ira, amargura, culpa, inferioridade, baixa autoestima, estilo de vida de pobreza, medos de todos os tipos, desesperança, sensação de inadequação, desconfiança, autocomiseração, competição, ciúmes, perfeccionismo, escapismo, criticismo, dureza, outros. Eu poderia, assim, destacar vários desses resultados para vocês, tomando como experiência, como exemplo, melhor dizendo, né, a minha pessoa, mas eu vou falar sobre a sensação de inadequação. Eu passei a minha vida inteira lutando com isso, sem saber de onde vinha essa sensação que eu tinha. Sempre de uma inadequação, parecia que eu nunca estava adequada para estar em lugar nenhum, para fazer parte de grupo algum. E isso me trouxe sérios problemas de relacionamento. Eu precisei reconhecer, entender por que é que isso surgia, e eu tenho me recuperado em relação a essa sensação de inadequação. Não dá tempo de eu esmiuçar muito bem como isso aparecia, como isso se concretizava na minha vida, mas eu quero dizer para vocês que esses resultados da rejeição, muitos deles eu conheço muito bem e eu acredito que você também conheça. Mecanismos de defesa para lidar com a rejeição: votos secretos, fingimento, autodefesa, defesa verbal, compra de proteção. O que é isso? É aquilo que eu uso para eu esconder
para eu lidar, para eu conseguir viver me sentindo rejeitada. Então, por exemplo, no meu caso, a questão da defesa verbal, é sempre muito, tendo sempre uma resposta para dar, sabe? Bastava que alguém, de alguma forma, agisse de maneira que despertasse um gatilho aqui e eu já tinha a defesa pronta. Muitas vezes essa defesa ela vinha em forma de agressividade, em forma de crítica para as outras pessoas, votos secretos. Quando você, por exemplo, pensa, né, você mesmo declara e não diz para ninguém, eu nunca vou confiar em ninguém. Eu nunca vou gostar de tal pessoa, eu nunca vou aceitar isso, eu nunca vou fazer aquilo. Você fica fazendo votos, promessas secretas que servem para você lidar com o sentimento de rejeição como um mecanismo de defesa. Eu não vou me aproximar, eu não vou amar, eu nunca vou confiar, enfim, fingimento, as máscaras sociais que nós usamos, né, nós entendemos muito bem disso. Enfim, gente, mecanismos de defesa. Nós aprendemos a elaborar mecanismos de defesa para ter que lidar com sentimentos. Por isso que a ideia não é a gente lidar com a rejeição, mas a gente curar e entregar a rejeição trocando pela aceitação. Para se livrar da rejeição, lembre-se que, primeiro, você não conseguirá agradar a todas as pessoas. Segundo, compreenda que Deus o aceita como você é e viva o que Jesus sonhou para você. São 3 questões bem importantes. Primeira coisa é assim, você não é unanimidade no gosto das pessoas, não vai ser nunca. Você, por mais que você seja a melhor pessoa do mundo, você não vai conseguir agradar a todas as pessoas. Eu posso contar muitas experiências sobre isso, mas uma delas que é engraçada é que uma vez um amigo muito querido, que me ama muito, que gosta muito de mim, né? Alguém que é muito, muito querido como um irmão, um dia ele disse assim, Joline, eu tô surpreso, porque eu ouvi alguém falando a teu respeito e a pessoa não gosta de você, ela falou coisas horríveis. E eu fiquei assustado porque eu achei que todo mundo gostava de você. E eu comecei, na época, eu já fazia o CR, já estava lidando, aprendendo a lidar com essas coisas, e eu comecei a rir, eu disse, mano, ninguém consegue essa proeza. Nós não conseguimos agradar a todas as pessoas, por mais agradável que sejamos. Eu não estou dizendo que eu seja, eu estou dizendo que por mais que sejamos, por mais que nos esforcemos, em algum momento alguém não vai gostar de algum aspecto, de alguma atitude, de alguma fala, de algum jeito seu. Faz parte, faz parte. Você não precisa permitir que isso, essa é uma verdade. Você não precisa permitir que essa verdade, que essa situação, ela te controle a ponto de você se sentir rejeitada cada vez que alguém demonstrar que não gostou de alguma coisa a seu respeito. Compreendendo que Deus te aceita como você é. O amor dele, já falamos disso, né, ao longo do ciclo, o amor dele não oscila. Essa é a beleza da coisa do amor de Deus também. É um amor fiel, um amor leal, mas ele não tem sombra de variação. Ele não é mais hoje e menos amanhã. Ele não é menos hoje e mais amanhã. Não, Deus te aceita como você é. Como você é, mas do jeito que eu tô, Jolene, quebrada, sim, ele te aceita. Agora, ele quer sim que você viva melhor para você mesmo. Não é porque ele não possa te amar como você está ou como você é, nem que ele não te aceite, é porque ele tem uma proposta melhor para você ser alguém melhor, curada. Então, ele te aceita. A aceitação que você não tem de uma ou outra pessoa, Deus tem para te entregar. E ela precisa te bastar. O apóstolo Paulo passou por essa experiência. Ele falava de um espinho na carne, ele dizendo, Deus, por favor, tira. Vamos imaginar que a gente dissesse, Deus, por favor, que eu não queria passar por nenhum tipo de rejeição, eu queria que todas as pessoas gostassem de mim. Deus, eu preciso tanto disso. E Deus dissesse para nós assim, olha, a minha graça te basta, a minha aceitação te basta. Sabe, não sei se você está conseguindo entender o que eu estou querendo te dizer. Precisa bastar. Nós não vamos conseguir ter, da parte das pessoas, unanimidade. E a graça de Deus, a aceitação de Deus precisa nos bastar. Viver como Jesus sonhou é você ir vivendo
a sua melhor versão a cada dia, confiando que Jesus está aí para te ajudar a cada dia mais ser curada nas questões emocionais. Sobre a percepção a respeito da rejeição, faça 2 perguntas para você. Você tem sido sincero consigo mesmo? Você tem sido sincero com os outros? A respeito do sentimento de rejeição. Por exemplo, quando alguma coisa acontece que, se você é casado, um exemplo, e de repente o teu cônjuge, ele age, ele fala, ele faz alguma coisa que dispara um gatilho, que você diz, meu Deus, eu não sei de onde veio esse sentimento, mas eu estou me sentindo como a pior das pessoas. Você é sincero com você mesmo para reconhecer isso, para se recolher um pouco e dizer, de onde que está vindo isso? Foi isso que a pessoa quis dizer? Ou é como eu me sinto com algo que aconteceu? Você consegue também dizer para a pessoa, você consegue ser sincero, olha, isso desperta em mim, esses sentimentos. Ou você guarda, esconde, faz votos secretos do tipo, bom, já que ele me magoou desse jeito, já que ela me magoou desse jeito, eu vou só até aqui. A partir de agora, em indiferença, votos secretos. Você lança todo o seu argumento em autodefesa, eu não mereço isso, você não sabe, você não está me considerando. Foi só algo que ela fez, ela não sabia talvez que ia provocar esse gatilho tão profundo, tão violento dentro de você. Ou você é sincero de chamar, de conversar? Pense nisso. A conclusão para hoje, Gálatas 5:1 diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se abaixem, ou melhor, não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Nós já fomos libertos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou e agora nós precisamos permanecer firmes nessa liberdade e não voltar para julgos. O que poderiam ser esses julgos em termos emocionais? Os comportamentos, sabe, os desequilíbrios, as reações movidas por sentimento de rejeição. Eu já fui aceita, você também já foi. A rejeição não faz mais parte da nossa vida. Mesmo que alguém nos rejeite, mas nós já fomos aceitos. A aceitação é hoje a minha cobertura. O diabo sempre vai querer trazer uma cobertura nova, ele vai querer propor para nós de novo vestir as roupas da rejeição. Não, Jesus já tirou essas roupas e nos deu roupas novas chamadas aceitação. São elas que eu visto, independente do que me fazem. Alguém diz, não gosto de ti, não gosto do teu jeito. Eu sinto muito de verdade. Algumas vezes eu sinto mesmo, muito, muito. Mas eu não posso fazer nada. Então, eu continuo vivendo a aceitação de Deus, apesar de alguma rejeição que alguém tenha a meu respeito. A pergunta para nós é, o que você tem feito para buscar a aceitação das pessoas? Será que você ainda tem se movido na direção de ser escravo de sentimentos de rejeição? Tendo que fazer coisas para agradar, para buscar aceitação? Coisas que às vezes até ferem teus princípios. Sabe, gente, na minha adolescência, eu falei do sentimento de inadequação, mas uma das coisas é que quando eu me converti, eu ficava numa crise, porque eu queria ser aceita como todo adolescente. E em alguns momentos eu era levada assim, num extremo de ou me submeter aquela realidade dos meus amigos que não conheciam a Jesus, ou me manter em Cristo, na minha posição como cristã. E eu louvo a Deus, porque eu não sei como, só Deus mesmo, eu consegui muitas vezes me posicionar, mesmo perdendo a aceitação de muitas pessoas, de alguns amigos, mas me posicionar por Jesus, permanecendo e me submetendo aos seus princípios, mesmo que isso me custasse a aceitação das pessoas. Claro que isso não é 100%, foram experiências. Eu posso até te dizer uma. Eu estudei numa escola confessional diferente da fé que eu tenho,
e houve um momento que somente eu era a única evangélica dentro daquela escola. E eu precisei me posicionar, não negar a minha fé. E isso me custou alguns perrengues ali dentro. Mas pela graça de Deus, eu consegui suportar aqueles anos ali. Não foram traumáticos, não, porque Deus, no meio de tudo aquilo, ajudou e levantou pessoas para me aceitarem também, para que eu não ficasse isolada no meio daquele contexto, né? E eu louvo a Deus porque eu vivi essa experiência e eu posso hoje contar para vocês. Então, que Deus continue nos abençoando, nos ajudando a nós, todos os dias, entregarmos todo sentimento, toda sensação, as mentiras que o diabo coloca na nossa mente sobre rejeição e vivermos toda a aceitação que Deus já nos entregou, tem por nós, nos aceitando como filhos amados. Um beijo.